Meus caros, caríssimos alunos, cá estamos novamente. Este é, na sequência dos bônus, o último tema a ser trabalhado em termos de reflexão. Trata-se da temática sexualidade. Já fizemos a primeira parte. Estamos hoje a apresentar a segunda parte da sexualidade. Evidentemente, aqui na perspectiva das psicopatologias. Já ouvimos falar muito de diversas expressões. Então, nessa finalização, numa perspectiva das psicopatologias, hoje nós fechamos as reflexões que abordam as expressões em sexualidade. Apresento 6 provocações de início e depois passo a apresentar a vocês os recursos que nós temos, didáticos e pedagógicos, para informar a vocês da diversidade, da pluralidade das expressões. Como sempre lhes tenho dito, por uma questão didática, procurem começar por aquelas psicopatologias que estão mais próximas do seu entorno. Família, bairro, cidade, estado, país. Comece por aquelas que aparecem na mídia impressa, na mídia televisiva, com as quais você tem informações e procura elaborar opiniões. Evidentemente, nós estamos a falar num contexto de psicanálise, e aqui lembro mais uma vez, e talvez uma das últimas vezes a lembrança, as expressões em sexualidade são complexas e desafiadoras. Precisa-se de muito estudo, muita leitura, muitas atualizações, permanentemente atualizado, para não se sentir decepcionado ou sentir-se impotente diante dos desafios que são complexos. Hoje, então, vamos começar com Judith Butler. Ela tem uma tese muito interessante e provocadora, questão em relação ao gênero, identidade de gênero. Diz ela na tese, na sua literatura, que o gênero não é uma essência fixa. O gênero é uma construção. Imaginem vocês, muitos aqui, vindos de uma formação tradicional, heteronormativa, conservadora, ou vindo de uma formação a partir de uma experiência, de uma tradição religiosa conservadora, ou vindo de uma cultura, a depender da região, da cidade, de uma cultura conservadora, rígida, pode se dar conta do nível das dificuldades. Portanto, falando em psicanálise, estamos a falar numa perspectiva que não é carregada de preconceitos, pré-julgamentos, numa perspectiva de inclusão. Portanto, não podemos alimentar
preconceitos, não podemos alimentar fundamentalismos em termos de cultura, de crenças e de tradições religiosas, mesmo no campo da moral. Bem, Judith Butler é realmente provocadora, desestabiliza. Princípio da tese: o gênero não é fixo, trata-se de uma construção sociocultural. Diz ela que as normas de gênero, nós já sabemos a diferença de gênero, o meu corpo, como eu me sinto no meu corpo. Sabemos que as normas de gênero, na visão de Butler, as normas são impostas. Conceito de masculinidade e feminilidade é uma imposição sociocultural. Bem, essa é a tese. Você precisa aprofundar mais, conhecer mais dessa literatura, evidentemente, buscar informações favoráveis e informações críticas contrárias, para que você também possa elaborar um bom senso no discernimento dessa realidade. Então, essa é a primeira provocação, uma provocação para um aprofundamento, para um estudo, para uma pesquisa. Um segundo elemento que podemos comentar hoje, a cisnormatividade. Deixarei a vocês depois na plataforma um texto mostrando diferença entre heteronormatividade, relações binárias, fixas, tradicionais, e a cisnormatividade. Para a cisnormatividade, a identidade de gênero é aquela atribuída ao nascimento. Você é homem, você é mulher. Você vai conviver a vida toda com essa identidade. Será chamado de menino, será chamado de menina, será chamado de senhor, será chamado de senhora. Terá reservados para a senhora, reservados para o senhor. Curiosamente, fiz uma marca d'água, apresentando a vocês a porta de um banheiro unissex, que trabalha, que nos resgata, que nos faz refletir nesta complexidade. Então, normatividade, heteronormatividade e cisnormatividade. Questão da identidade de gênero, como eu me sinto no corpo que eu tenho. Já comentamos um pouco com vocês a respeito do gênero fluido, a fluidez, gênero fluido. A experiência que se faz da identidade de um modo dinâmico. Movimentos de um lado para outro. Movimentos que não estão vinculados, que não estão presos às categorias das tradições binárias. Gênero fluido. Já comentamos em aulas passadas. Duas expressões, uma expressão americanizada, mas melhor usá-la, do queer, queerness. O que nós temos nessa expressão, nessas expressões? Uma ampla gama de identidades e orientações. Evidentemente, sempre longe das normas heteronormativas. Vejam como se acumulam os desafios numa perspectiva de complexidade. Finalizando as provocações, podemos ainda comentar da
cultura da passividade, que alimenta estereótipos negativos em relação à feminilidade. É muito comum o humor em cima do machismo, o poder masculino na literatura, na cultura, nas expressões das tradições religiosas, como o machismo se apresenta com muitas raízes. Então, a passividade está relacionada à submissão da mulher, a uma feminilidade fragilizada, que se apresenta nas inter-relações e que se apresenta nas dinâmicas de poder, em todas as direções, dinâmicas de poder, política, trabalho, na cultura, literatura, na mídia, nas relações de intimidade, o poder masculino sempre a prevalecer, passividade. Finalmente, uma última abordagem, a teoria feminista interseccional, que nos sinaliza a respeito das identidades sociais, nos dizendo que elas se apresentam multifacetadas. Existem múltiplas formas de expressões, gênero e orientações e atrações. Evidentemente, ao lado dessa experiência, experimentamos uma cultura de tamanha discriminação. Estas são as considerações iniciais. Passa agora a apresentar a vocês os recursos que nós temos para, sempre dizendo, a série de bônus. Eu identifiquei 8 temáticas abordadas. Elas vão ao encontro de vocês, porque se for de encontro, elas chocam, elas vão ao encontro de vocês, no sentido de ampliar o repertório no contexto da psicanálise. Vamos então aos instrumentos, apresento a cada um deles, evidentemente dentro do nosso tempo combinado. Aqui nessa primeira peça, primeiro recurso, vocês encontrarão um pouco das considerações que eu fiz a vocês, quando estava a falar a vocês de gênero e identidade, a falar de cisnormatividade, a falar de gênero fluido, a falar de queerness, a falar da passividade e a falar da teoria feminista interseccional. Aí é uma teórica, Kimberly Crenshaw, nos ajuda também a aprofundar a teoria feminista interseccional. Perfeito? Esse é um material de abertura. Eu acabei de fazer agora uma breve reflexão. Vamos para o segundo instrumento. Aqui nós temos o primeiro instrumento de 4, numa perspectiva de trabalhar psicopatologias. Evidentemente, poucas informações. Cada um dos temas vocês vão encontrar no mercado livros, artigos, obras em diversas perspectivas. Evidentemente, uma orientação didático-pedagógica vão ao encontro daqueles temas mais pertinentes. Não se percam com as informações. Procure se iniciar em psicopatologias a partir da proximidade, porque existe na mídia, porque existe na mídia impressa, na mídia
televisiva, porque existe no bairro. São desafios reais. Então, veja, transtornos sexuais. Farei só a parte conceitual. O que a gente entende por transtorno sexual? Os transtornos sexuais abrangem uma variedade de condições que afetam o desejo sexual, afetam o desempenho e afetam o prazer, podendo ser classificados em disfunções sexuais, parafilias e transtornos de identidade de gênero. Depois vocês aprofundam. Disfunções sexuais, também apenas o conceitual. As disfunções sexuais podem afetar o desejo, como o transtorno do desejo sexual hipoativo, pode comprometer a excitação, como a disfunção erétil e o transtorno da excitação sexual feminina, pode comprometer o orgasmo, como a anorgasmia e a ejaculação precoce. Temos também a dor sexual, como o vaginismo e a dispaurenia. Bem, aí agora a sequência com vocês. Isso nós chamamos de disfunções sexuais. Sentimentos, experiências, emoções que se encontram numa perspectiva de disfunção, que não está a favor de uma prática sexual saudável. Evidentemente, cada ponto desse precisa ser trabalhado com um terapeuta, com um especialista, com um médico, para ser resolvido, ser equacionado. Trata-se de conflitos. Quando forem conflitos na área psicológica, psicanálise e terapia. Conflitos na parte fisiológica, medicina. Disfunções sexuais. Parafilias. Parafilia ou parafilias se referem a interesses sexuais intensos e persistentes que envolvem objetos, situações ou pessoas atípicas, como voyeurismo, exibicionismo, pedofilia e fetichismo. Já trabalhamos em encontros passados esses fenômenos. Aqui um resgate. Evidentemente, mais informações, mais artigos, mais literatura. A psicanálise vê as parafilias como expressões de desejos inconscientes que se desviaram dos objetos convencionais de amor e prazer. Bem, a terapia tem lá uma proposta de tratamento. Pode trabalhar com psicoterapia, terapia comportamental, medicação, em muitos casos, intervenções legais ou médicas. A psicanálise explora os significados inconscientes e ajuda o paciente a entender esses desejos e buscar formas saudáveis. Isso em relação às parafilias. Temos também, como psicopatologia, transtorno de identidade de gênero. Atenção, para não gerar uma ambiguidade. Os transtornos de identidade de gênero envolvem uma incongruência, uma falta de sincronização persistente entre o gênero que foi atribuído ao nascimento e a identidade de gênero experimentada. Eu nasci homem, eu nasci mulher, meu registro diz homem, meu registro diz mulher, pelo corpo em que eu vim ao mundo, e de repente
eu não me sinto homem ou me sinto mulher no corpo que me foi dado. Então gera desconforto, gera infelicidade, desejo de mudar as características sexuais para se alinhar a uma aparência externa com suas identidades de gênero. Bem, vocês aprofundem. Passamos para o próximo. Tomara que não trave. Aqui nós continuamos o segundo recurso, anomalias da sexualidade, a experiência da impotência e da frigidez, evidentemente potência para o homem, frigidez para a mulher. Então, o homem não consegue alcançar a ereção, manter a ereção no ato sexual, na prática sexual. Por outro lado, a frigidez no contexto feminino, a falta de resposta sexual, que se manifesta pela ausência do desejo e do prazer, do ponto de vista da mulher. Um desafio. Falta de afinidade emocional com o par sexual. A falta de afinidade emocional com o parceiro sexual pode se manifestar como distanciamento afetivo, dificuldade de comunicação e ausência de intimidade verdadeira. A pensar e a considerar. Satiríase e ninfomania. A satiríase, hipersexualidade masculina, e a ninfomania, hipersexualidade feminina, condições caracterizadas por um desejo sexual intenso, excessivo, e uma necessidade intensa de atividade sexual. Isso já foi retratado, né, na literatura, nos filmes, uma realidade muito próxima do nosso contexto. Precisa de tratamento? Com certeza. Comportamentos sexuais considerados desviantes. Alguns. Violação ou estupro. Veja aqui no Brasil, veja no mundo, diversos povos, diversas culturas. É uma agressão sexual caracterizada pela imposição forçada de atos sexuais sem o consentimento da vítima, gerando humilhação, perda de dignidade e até sentido de vida. Terrível. Homossexualidade está aqui dentro, mas observem como será abordada. A homossexualidade é uma atração emocional, romântica ou sexual por pessoas do mesmo sexo. Historicamente, a psicanálise aborda a homossexualidade de forma controversa, tratando-a como uma forma de desvio, e já está superada essa abordagem. No entanto, abordagens contemporâneas hoje, a Organização Mundial da Saúde tem a mesma perspectiva, reconhece a homossexualidade como uma expressão saudável da diversidade da expressão sexual humana, enfatiza a importância de entender as experiências subjetivas, apoiar a aceitação e a integração da identidade sexual do indivíduo, ainda que em algumas culturas, em algumas crenças, em algumas tradições religiosas se veja de modo diferente. A Organização Mundial da Saúde tem uma listagem de psicopatologias, de transtornos. Interessante depois vocês procurarem consultarem para ampliar o horizonte de vocês. Aqui temos a pedofilia. É uma parafilia caracterizada por fantasias, desejos, comportamentos sexuais envolvendo crianças pré-púberes. Já comentei com vocês. Trata-se de uma patologia para tratamento. Do ponto de vista jurídico, um crime. Pedofilia precisa de tratamento. Outras manifestações de anomalias sexuais: bestialidade,
práticas de atos sexuais com animais, vê-se em termos de não se considera apenas na área rural, área urbana, na mídia impressa, na mídia, nas mídias, é muito forte, muito material, alimentando uma cultura da bestialidade. Recentemente nós falávamos do setting, falávamos da pornografia, então bestialidade, exibicionismo. Sexting. Exibicionismo. O exibicionismo é caracterizado pelo desejo de expor os próprios genitais a desconhecidos, buscando uma resposta de choque ou surpresa. Necessário tratamento. Voyeurismo. Ato de observar outras pessoas em situações íntimas ou privadas sem o conhecimento, sem o consentimento delas, geralmente em busca de excitação sexual. Precisa de tratamento. Reflexões e abordagens terapêuticas. Então, aqui, compreensão psicanalítica das anomalias sexuais. A psicanálise interpreta anomalias sexuais como manifestações de conflitos inconscientes, traumas, necessidades emocionais não atendidas e dinâmicas do poder e controle. A gente sempre volta para a origem do legado freudiano, a experiência da infância significativa. Importância do contexto histórico e social e a abordagem, cada vez mais, orientação nossa e do nosso curso, uma terapia integrada. Tratamento das anomalias sexuais envolve uma abordagem integrada que combina intervenções psicanalíticas, psicoterapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, acompanhamento médico, medicação. Vamos para o outro recurso. Aqui nós temos ainda, no contexto das psicopatologias, anomalias da sexualidade. Importante que saibam, que conheçam. Necrofilia. Desejo ou atração sexual por cadáveres. Muito presente na literatura, trazendo a realidade para a literatura. Sadismo, o prazer derivado de infligir dor ou humilhação a outra pessoa. A pessoa é sádica. Sadismo, um prazer gerando humilhação a outra pessoa, ao parceiro. Masoquismo, o contrário, o masoquismo é a busca do prazer. A pessoa busca o prazer, mas ela quer experimentar no prazer a dor, a humilhação, a submissão. Outras manifestações sexuais desviantes: transvestismo, ato de vestir-se com roupas tradicionalmente associadas ao gênero oposto. Narcisismo, no contexto sexual, amor excessivo pelo próprio corpo. O indivíduo busca prazer principalmente através da autoadmiração. E muitas vezes se conduzindo a atos do ipsismo. Infantilismo sexual, desejo de assumir comportamentos e papéis típicos de uma fase infantil como parte de práticas sexuais. Aqui outras práticas também desviantes: gerontofilia, atração sexual por pessoas significativamente mais velhas. Necrofilia, já falamos. Além de ser uma busca por controle e negação da morte, a necrofilia pode ser interpretada como uma forma de lidar com sentimentos extremos de abandono, solidão ou rejeição. O fetichismo, um clássico, desejo sexual intenso por objetos inanimados ou partes específicas do corpo, como pés, sapatos, peças. Reflexões sobre as anomalias da sexualidade, como a psicanálise vê. A psicanálise vê as anomalias sexuais como perversões moralmente condenáveis, mas
como expressões complexas de desejos, ansiedades, conflitos inconscientes que precisam ser trabalhados. Se dá conta também da diversidade sexual e do contexto cultural, principalmente no contexto do século XXI. Importante considerar que o que é visto como anômalo varia conforme o contexto cultural e histórico. Perfeito? E a abordagem terapêutica. Vamos para mais uma peça. Transtornos. Aqui nós saímos um pouco do campo da sexualidade e caímos numa outra área que não trabalhamos ao longo do nosso curso, mas é importante abordar. Transtornos relacionados a substâncias. Esses transtornos envolvem o uso problemático de substâncias que afetam o sistema nervoso central, como álcool, drogas ilícitas, medicamentos e substâncias psicoativas, em geral criando uma dependência, uma vinculação, levando a pessoa a perder o controle, a perder a liberdade de decidir pelo sim e pelo não. Veja o fenômeno Cracolândia na Grande São Paulo, nos Campos Elíseos, agora espalhando lá por diversos bairros. Como é difícil trabalhar a dependência. A dependência é uma questão de doença patológica. Como a psicanálise pode trabalhar os transtornos, a psicanálise vê o uso problemático de substâncias como uma tentativa de lidar com conflitos emocionais, angústias, traumas não resolvidos, com certeza. Abordagens terapêuticas para transtornos de substâncias, combinar terapias comportamentais, grupos de apoio, medicação, intervenções psicanalíticas e médicas. Antidepressivos, também cada vez mais na sociedade. Recentemente dizia, que saiu uma reportagem no G1, dizendo que os brasileiros na época da Covid e pós-Covid estavam em primeiro lugar em termos de maior número de pessoas com ansiedade. Antidepressivos. Tipos e mecanismos de ação dos antidepressivos. Os antidepressivos são medicamentos usados para transtornos depressivos e de ansiedade. Bem, com vocês, antipsicóticos, neurolépticos. Os antipsicóticos, também conhecidos como neurolépticos, são medicamentos utilizados para tratar transtornos psicóticos, como esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e transtorno delirante. Por conta de vocês, a peça. Ansiolíticos e indutores de sono. Ansiolíticos, como benzodiazepínicos e indutores de sono, como hipnóticos, são utilizados para tratar transtornos de ansiedade e distúrbios do sono. Bom, com vocês, depois vocês aprofundem. Antiparkinsonianos. Os medicamentos antiparkinsonianos, como levodopa, inibidores da monoamida, oxidase B, são utilizados para tratar de sintomas de Parkinson, como rigidez muscular, tremores e lentidão de movimentos. Bem, mais uma. Anticonvulsivantes, usados para tratar de epilepsia, transtornos bipolares. Eletroconvulsoterapia, tratamento usado para depressão grave, resistente a medicamentos, transtornos bipolares e catatonia. O efeito placebo e a causa pela fé. Interessante esse fenômeno. Estamos a fechar. Perfeito. Mais um recurso e o último recurso. Dizia a vocês no início que apresentaria então as diferenças entre normas heteronormativas e normas cisnormativas. Aqui vocês têm um material interessante de conceitos e alguns exemplos que ajudam.
a perceber a diferença. Meus caríssimos alunos, então, na sequência de 8 temáticas, fizemos uma série de bônus, nós fechamos então a série dos bônus. Fico devendo a vocês uma releitura dos documentos que se encontram na caixa de Pandora. Evidentemente, nós já estamos nos dando conta que alguns alunos já estão em tempo real também fechando a conclusão do curso. Vocês já observaram na plataforma alguns informes da parte de vocês em relação aos recursos da empresa, com relação à certificação. A certificação que lá foi colocada não estava atualizada, porque não tinha os dados necessários, mínimos necessários. Evidentemente que a certificação ela tem validade juntamente com o histórico escolar do curso. Recentemente tive uma reunião com um grupo de trabalho da empresa responsáveis em outros setores. Grupo da tecnologia, grupo do audiovisual, o grupo administrativo, o grupo dos gestores, dos diretores, e medidas estão sendo tomadas, tanto para melhorar a certificação em termos de atualização de dados, quanto se fazer acompanhar o certificado do histórico escolar. Algumas observações para que a gente possa falar a mesma linguagem. No protótipo do certificado que lá se encontrava, se apresentava 3.600 horas. 3.600 horas foi um cálculo que eles fizeram somando os 70 cursos ou diversos cursos que se encontram na plataforma da empresa. Como se trata apenas do curso de psicanálise, eu pessoalmente interferi e apresentei a proposta de fechar o certificado com 840 horas de bom tamanho para 1 ano e meio, para 18 meses de trabalho, entendendo que 840 horas para 1 ano e meio, 18 meses, suficientemente necessárias. Para que vocês tenham ideia, um curso de graduação de bacharel, mínimo 3.000 horas. Um curso de licença, graduação, 3.200, 3.400 horas. Daí para mais. Mas o mínimo, 3.000, 3.200. Tanto para bacharelado quanto para graduação. Um curso de especialização, mínimo 360 horas. Evidentemente que a especialização ela só se dá a partir do momento que eu tenho uma graduação. Nós estamos a falar de um curso livre, não tem um regimento normativo via MEC, por isso o nome é curso livre. Nós estamos apresentando um curso livre de 840 horas, de bom tamanho, muito material. Se vocês projetarem, nós temos mais ou menos 240 vídeos aulas, vídeos que se apresentam na média com 45 minutos a 50 minutos. Nós temos vídeos de 60 minutos, uma sequência enorme de 1 hora de vídeo, mas na média 45 minutos. Eu diria a vocês, cada vídeo você pode multiplicar por 5 horas de trabalho cada vídeo.
Aí você tem uma dimensão de como nós temos um material abundante. Perfeito? Então essas correções serão feitas na certificação e apresentei à empresa recentemente como resolveríamos a questão das redações. Ainda é prematuro, mas antecipo a vocês, provavelmente a certificação e o histórico do curso estarão vinculados à avaliação das redações. Ainda estamos a discutir da possibilidade, mas como vocês se prepararam para apresentar as redações e as redações serem avaliadas de modo institucional, pode ser que essa possibilidade aconteça. Evidentemente, na caixa de Pandora, um dos documentos apresentados já fala da estruturação da redação temática. Então, a orientação é que a redação fosse feita dentro da orientação estruturante das redações temáticas. Apenas um minuto para que eu busque uma informação muito próxima disso. Consegui acessar o documento que se encontra na caixa de Pandora. Esse documento, quando fala da estrutura para modelo de redação temática, observem os números. Falamos de uma introdução, necessário que o trabalho apresente uma introdução. A introdução serve para contextualizar o tema escolhido, apresentando a relevância do assunto na prática psicanalítica. O objetivo do trabalho, definir claramente o objetivo do trabalho é fundamental para orientar o leitor sobre o foco da redação. Revisão de literatura. A revisão de literatura proporciona uma base teórica, apresentando estudos e teorias que embasam o tema escolhido. Fundamentação teórica. Nessa sessão, o aluno deve aprofundar-se nas teorias psicanalíticas pertinentes ao tema, conceitos chaves, como se relacionam com o seu trabalho. Metodologia. A metodologia descreve os métodos e técnicas utilizados na pesquisa ou na análise do tema. Análise e discussão. Deve apresentar os resultados obtidos e discutir suas implicações, relacionando-os com a fundamentação teórica e a revisão da literatura. Apresentar estudo de caso, incluir estudo de caso ou exemplo prático para ilustrar como a teoria se aplica na prática clínica. Sinalizar desafios e limitações. Reconhecer os desafios e limitações do trabalho é importante para análise crítica e honesta. E conclusão. A conclusão considera sintetizar os principais pontos discutidos, reafirmar a importância, sugerir possíveis direções, pesquisas futuras, referências bibliográficas, listar todas as fontes utilizadas é fundamental para dar crédito aos autores, consultar e permitir que os leitores verifiquem as informações de acordo com as normas das publicações, seguir as regrinhas. Lembrando, não apareceu no texto, mas lembrando da originalidade do material. Quando é citação de obra, de pensamento de alguém de fora, é necessário indicar quem é o dono daquele pensamento, o dono daquela frase, a obra, e que o seu trabalho não seja um plágio, que o seu trabalho seja original, o texto seja seu. Então, em havendo a avaliação da parte da empresa das redações temáticas para liberar as certificações, esses itens que foram dados, aqui nós temos 9 itens, 10,
esses itens serão considerados na avaliação das redações temáticas. Evidentemente, assim como nós fazíamos nas autoavaliações, o mínimo necessário para aprovar como suficiente uma redação é que ela atinja a média de 7 pontos. Uma escala de 0 a 10, que ela atinja 7 pontos para direito de aprovação. Combinados? Mais informações eu fico a lhes dever assim que encontrarmos novamente com o grupo de trabalho da empresa, certamente daqui a 2 semanas ou até final do mês, ou começo do próximo. Nessa reunião fecharemos as decisões e aí eu volto novamente numa preleção, vídeo preleção, trazendo a vocês as novidades e as decisões. No entanto, estou muito tranquilo, vocês estão muito tranquilos, porque se vocês estão a seguir as orientações dadas ao longo do curso por mim, vocês sabem que a produção da redação temática, ou básica 1.500 palavras, ou intermediária 3.000, ou avançada 4.500 palavras. Nós temos 3 níveis de produção e apresentei a vocês os elementos em que a avaliação poderá ser crivada, poderá ser avaliada. São esses 9 ou 10 elementos, lembrando que eu não anotei, vou anotar depois, da necessidade da originalidade. O trabalho é seu, quando o conteúdo, quando a frase, quando o pensamento, quando a obra é de um outro, direito autoral, identificar e sinalizar. Por quê? Em não sendo original plágio, provavelmente não passa na avaliação. Meus caríssimos, com esse tema de hoje, então, encerro a série de bônus. Paramos por aqui. Bom trabalho. Muitos estão agora nesse período a encerrar as redações. E vocês vejam que na abertura do nosso curso nós fizemos uma proposta para 1 ano e meio, estamos a falar de 18 meses. É dentro desse espaço é que se dá a formação e se dá a conclusão do curso. Paramos por aqui. Bom trabalho, boa finalização das redações e até nos vermos novamente.